Não é de hoje que a arte caminha junto com os processos educacionais. Seja qual for o nível da escola, nível fundamental, até mesmo graduação. A literatura e até mesmo o cinema sempre foram usados como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem. E para o vídeo de hoje eu vou indicar dois filmes que abordam a temática agroambiental. Não se tratam de documentários, são dois filmes, dois dramas, né, que abordam essa temática e, além de nos trazer entretenimento, vai fazer com que a gente aprenda também mais um pouco sobre os aspectos do agrossistema. Olá pessoal, professor Bruno aqui, trazendo mais um vídeo do projeto Luz Foto Produção e dessa vez para trazer o assunto sobre o cinema. Apesar de a gente estar em pleno processo de pandemia e isolamento social, essas coisas, e os cinemas não estão abertos, né? Mas a gente tem alternativas para assistir excelentes filmes, né? A gente tem plataformas de streaming hoje que tem um leque de opções muito interessante, e eu vou trazer para vocês indicação de dois filmes que estão presentes nessas plataformas de streaming mais conhecidas, né? Então o acesso é um pouco mais facilitado em decorrência disso, e como a gente não está podendo ir aos cinemas, nada melhor do que assistir nas nossas casas mesmo, né? Então a ideia é trazer essas duas indicações falando sobre filmes que são dramas, né, que contam uma história na visão do diretor e que abordam, seja como pano de fundo ou como história principal, os aspectos agroambientais. Bom, pessoal, o primeiro filme que eu tenho a indicar, ele se chama O Preço da Verdade. Ele está disponível lá na Amazon Prime, no streaming deles, da Amazon, e ele é estrelado pelo ator Mark Ruffalo. Eu acho que lá no catálogo você observa logo o título original, que é Dark Waters. Mas aqui no Brasil o título é O Preço da Verdade. O ator principal, como eu disse, é Mark Ruffalo. Acho que vocês conhecem ele pelos Vingadores ou pelo filme Zodíaco também. Ele é um excelente ator, um elenco muito bom do filme. E ele traz uma história de um advogado que luta num processo que dura anos, que é um processo contra a empresa americana DuPont. O filme ele traz para a gente, ele acaba trazendo essa temática dos resíduos industriais, né? Da destinação ambientalmente correta dos resíduos industriais que deve acontecer, e que no caso o filme ele mostra um lado obscuro dessa empresa, né, que é a DuPont, e que o pessoal que é do setor agrícola acho que conhece, né, porque é uma empresa que produz atualmente diversos agroquímicos, né, herbicidas, inseticidas e tudo mais, mas ela é uma empresa de portfólio bem amplo, né? E o filme conta a história de um destes processos industriais da DuPont, que aconteceu lá desde a época de 80 e perdurou anos esse processo. E o filme vai contando essa história ano a ano, né? Sobre como aconteceu toda a questão judicial, né? Toda a luta desse advogado. E é engraçado porque ele mostra bem os aspectos danosos da destinação quando ela é feita de forma incorreta, de materiais perigosos, né? A gente sabe que os resíduos industriais eles são classificados justamente pela sua periculosidade. Existem normas específicas no Brasil para isso, por exemplo, né? Normas da ABNT, e também depende de licenciamento ambiental. Então ele mostra justamente o que é que pode acontecer de consequências ambientais e também à saúde humana. Você consegue perceber bem
a grandiosidade do tema para a sociedade como um todo, né? E aí mostra, no filme fica claro isso, porque o iniciozinho, eu não vou dar spoilers, mas o iniciozinho do filme é justamente mostrando um fazendeiro muito indignado, porque o seu rebanho estava morrendo de forma muito estranha, que nem os veterinários conseguiam explicar isso. E da onde que vinha, que doença era essa, porque que o rebanho estava morrendo. E era algo bastante expressivo lá da fazenda, porque eram números muito grandes, números altos de mortes. E aí o fazendeiro justamente ele desconfia dessa empresa por uma questão lá que o filme deixa bem claro. Não vou entrar mais em detalhes para não prejudicar a experiência de vocês, mas ele traz essa temática dos resíduos industriais. A gente sabe que o setor agrícola ele também, né, tem bastante agroindústrias que faz a destinação também desses materiais, né, que espero que seja feito de forma bastante coerente com as resoluções vigentes no país. E aí ele acaba trazendo esse conhecimento para a gente também, como é que as empresas devem, né, se comprometer frente ao meio ambiente quando ela está utilizando moléculas químicas perigosas, né? E um segundo filme, ele está disponível lá na Netflix e ele tem como título O Menino que Descobriu o Vento. É bem interessante e eu trouxe essa indicação para vocês porque ela se assemelha muito à realidade nossa aqui do semiárido, né? Para quem faz parte dessa região. O filme ele conta a história também, é uma história verídica, de um garoto que morava numa comunidade, né? Uma comunidade rural lá, eu acho que é em Moçambique. E ele acaba tendo dificuldades, é uma comunidade bastante pobre, né? Bastante que falta muito recursos a essa comunidade e lá tem apenas uma escola e eles têm muita dificuldade de colocar os alunos nessa escola porque é uma escola paga e tudo mais, mas ele consegue frequentar algumas aulas e aprende algumas noções do ensino básico e, e, e ele tem um interesse específico para conhecer fenômenos da física, principalmente com relação à energia. E aí esse pouco conhecimento que ele adquiriu, né, com muita garra desse garoto, ele acaba transformando a comunidade dele. E o filme mostra bem isso, que chega a encher os olhos a questão tanto do estudo dele também e como ele transforma a comunidade rural dele. E aí acaba que a gente ver no filme aspectos como agricultura de sequeiro, né, porque é a realidade deles lá também. Tem uma cena bem interessante que eles estão num dilema, porque como lá está acontecendo mudanças bruscas do clima, né? Um ano chove demais e acaba acontecendo enchentes, outro ano é uma seca muito severa e eles acabam perdendo toda a produção, então é um risco de fome mesmo. Então, tem uma cena bem interessante que mostra eles discutindo sobre uma produção florestal que tem próximo à comunidade e que o personagem principal, ele não quer que a floresta seja desmatada, né? Mas alguns outros colegas precisam da venda do material da floresta. E porque, como não tem comida, eles precisam vender esse material para ter como sobreviver. E é isso que acontece. Eles vendem as árvores que estão nesse povoamento, né? E acaba prejudicando ainda mais a situação deles, porque a floresta servia como uma barreira do excesso de água quando chovia demais. E isso protegia contra o encharcamento do solo, né? Mas com a retirada dessa floresta, houve uma chuva intensa e eles acabaram perdendo a produção daquele ano por conta disso, né? Então o filme mostra aí o dilema da comunidade, né, frente à agricultura de sequeiro
e como um estudo de um garoto transformou essa comunidade. Então, pessoal, para o vídeo de hoje era essas duas indicações de filmes para vocês. Eu espero que vocês tenham excelentes experiências. Aproveite também para estudar um pouco mais sobre o assunto, né, que os filmes abordam. São temáticas bem importantes para quem está no curso, seja qual for a linha, engenharia agronômica, engenharia florestal, ciências agrárias como um todo. E aproveite também e comentem aí, caso vocês já tenham assistido, ou quando vocês assistirem, comentem aí para dar a opinião de vocês sobre o filme, né? Se vocês gostaram ou não. Aproveite para se inscrever no canal também do professor, para sempre receber as notificações. E até o próximo vídeo. Valeu!